A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Tudo bem? É uma honra poder participar e conversar com vocês nessa aula. E eu quero falar algo muito interessante nessa aula. Nós estamos na matéria fé, o firme fundamento. Mas hoje eu quero falar sobre uma fé prática, sobre aquela fé que nós desenvolvemos verdadeiramente todos os dias, naquelas situações corriqueiras que acontecem na nossa vida, que acontecem todos os dias, e você tem que ir desenvolvendo a fé do tipo de Deus. A pastora Paloma, nas aulas em que ela estava dando, ela trouxe um fundamento, fundamentando a fé, trazendo para você uma força para que você tenha fé, saiba desenvolver, você tenha uma fundamentação, como desenvolver a sua fé, veio trazendo toda a teoria, mas hoje eu quero trazer uma fé simples, aquela fé prática, aquela que funciona todos os dias. Lá em Hebreus, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, capaz de separar juntas e medulas, separar a alma do espírito. Então eu quero trazer esta palavra viva e eficaz, essa palavra que verdadeiramente funciona na tua vida. Basta você começar a ter uma vida na prática desta palavra. A prática desta palavra vai desenvolver em você algo muito importante. Você vai começar a ver que quando Jesus veio, ele veio para simplificar o evangelho. Ele veio para mostrar para nós que o evangelho ele é leve, que ele é suave, e ele veio desenvolver, veio para trazer para nós uma forma de viver de fato o evangelho do tipo de Deus. Então, eu quero trazer para vocês hoje uma fé prática. E eu creio que nós vamos falar sobre vários testemunhos para você entender o quanto esta fé funciona. E hoje eu vou começar com um testemunho muito legal a respeito do meu casamento. Olha que coisa interessante. No dia que eu estava na igreja e eu conheci a pastora, eu vi a pastora Paloma, ela ainda não era pastora, era uma ovelha comum e ela ainda não era pastora, e eu achei aquela mulher, uma mulher muito linda, algo muito interessante. Eu estava com uma pastora amiga minha, e ela que ia pregar na igreja onde nós congregávamos, e ela pediu para mim, ela falou, André, vai lá e pega um copo d'água para mim. Eu falei, tudo bem. Quando eu saí para pegar esse copo d'água, que eu olhei para aquela mulher e eu vi uma mulher linda, poderosa, e eu falei assim, meu Deus, que mulher poderosa, que mulher linda. Eu fiquei apaixonado por aquela mulher. Mas eu nunca tinha conversado com ela, eu nunca tinha falado com ela, eu nunca tinha direcionado minha voz, nada para ela. E eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer essa mulher. E nesse dia, nós saímos com os nossos pastores, com a nossa pastora até então, e fomos lanchar. E eu fui lanchar com ela e com alguns amigos. E naquele momento, onde nós estávamos lanchando, eu perguntei para a pastora, aquela pessoa, aquela mulher que estava sentado lá, aquela ovelha da senhora, uma loira, uma tal de Paloma. Ela falou, sei quem é a Paloma. Eu falei assim, eu gostei daquela mulher. E algo muito interessante foi o que saiu da minha boca. A palavra do Senhor diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquilo que saiu da minha boca foi muito forte. Ela falou assim, não, eu conheço a Paloma, mas a Paloma não é para você. Eu olhei para ela e falei assim, eu vou me casar com aquela mulher. Eu nunca tinha dirigido a minha palavra, eu nunca tinha dirigido uma palavra para a Paloma. E eu falei, eu vou me casar com aquela mulher. E desde então eu comecei a orar. E nesse dia tinha uma moça que tinha sido batizada com a Paloma. E eu conversei com ela e falei, moça, e aquela moça? Ela, não, é minha amiga, eu conheço. Eu falei assim, diga para ela que eu quero conhecê-la. E aí ela falou, não, eu vou perguntar para ela se ela pode passar, se eu posso passar o telefone dela para você. E ela conversou com a Paloma autorizou, se é para a gente só se conhecer, amém. E aí eu fui conhecer a Paloma, e quando eu fui conhecer a Paloma, eu comecei a conversar com ela por telefone, e a gente foi conversando, e teve um dia que a Paloma olhou para mim, eu falei para ela, eu falei assim, olha, eu gostei de você, eu queria namorar com você, ela falou, vamos orar. Eu falei, vamos orar. E eu comecei a orar, e comecei a buscar, e perguntar ao Senhor, Senhor,
Esta é a mulher que o Senhor tem para mim. E passei durante 90 dias fiz um propósito com o Senhor de oração e passei durante 90 dias orando e perguntando ao Senhor se esta era a mulher pela qual o Senhor tinha guardado para mim. Ele tinha falado, essa era a mulher que o Senhor tinha para ser minha esposa. Depois de 90 dias, o Senhor falou para mim, essa sim é a esposa que eu tenho para você. Aí eu fiquei alegre, fiquei feliz, muito bom. Meu Deus, vou casar com esta mulher, uma mulher linda, glória a Deus. E cheguei para ela, e quando eu cheguei para ela, eu falei assim, Deus falou para mim que você é minha esposa. Ela olhou para mim e falou assim, mas ele não falou comigo. Eu falei, meu Deus. Então vamos orar. Fui fazer mais um propósito, 70 dias orando e conversando com o Senhor, orando, falando, Deus, agora fala com ela. O Senhor falou comigo, fala com ela. 70 dias depois, em média de 68, 70 dias depois, Deus falou para ela. Realmente ela era a esposa que o Senhor tinha para mim. E eu me alegrei e falei, agora Deus falou contigo. Né? Deus usou uma pessoa e falou que você realmente é a esposa que Deus tem para mim. Ela falou, sim, mas só que Deus me conhece. Deus, para falar comigo, ele me conhece, ele precisa falar comigo 3 vezes. Vai eu, mais 60 dias de oração, orando, falei, Deus, se o Senhor falou para mim, falou para ela, e ela quer que o Senhor converse, fale para ela, mas 2 vezes, fale com ela 3 vezes, para que ela é de fato a minha esposa, então o Senhor vai falar com ela. E aí, comecei a orar, continuei orando, e Deus fala com ela, e o Senhor falou a segunda, o Senhor falou a terceira, quando o Senhor falou a terceira, eu falei, agora glória ao Senhor Jesus, e aí foi quando a gente resolveu de fato namorar para se casar. E aí foi onde começaram a acontecer inúmeros milagres, porque a palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Algo muito interessante que nós começamos a orar, e eu, no momento, naquela época, estava sobrando do meu salário R$ 400. Imagina como é que um homem iria sustentar sua família com R$ 400. E o mais tremendo, Deus tinha usado um homem, um pastor, e tinha dito para ela que ela iria se casar e que iria ter uma festa. Meu Deus, como eu iria fazer uma festa tendo um salário de R$ 400? E aí comecei a orar. E falei, vamos orar. Teve um dia que eu estava na casa dos meus pastores, um homem, uma mulher de Deus, e nós estávamos lá e eu estava acompanhando eles. E de repente a Paloma foi parar num salão, onde ela queria muito que esse casamento acontecesse. E quando ela estava nesse casamento, quando ela estava nesse salão, ela ligou para mim e falou, eu estou em tal salão. O meu pastor, um homem de Deus, ele olhou e falou assim, vamos lá nesse salão. A gente ia sair para fazer uma visita a uma família, mas aí os pastores falaram, não, hoje nós vamos lá nesse salão, eu quero ir nesse salão e nós vamos lá. Quando entramos no salão, o meu pastor chegou para mim e falou assim, quanto é que você acha que vai ser o casamento nesse lugar? Eu falei assim, deve ser tanto em dinheiro. Ele falou, a quantidade de dinheiro que vai ser o seu casamento será a quantidade de dias que nós vamos ter um propósito de oração e orar. Nós vamos subir em oração e nós vamos ver Deus fazer. Eu falei, amém, creio e vamos fazer. E começamos a orar durante todos esses dias, e orando, 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 orando. E nesse período em que estava orando, eu tinha só uma certeza, que Deus já tinha feito o milagre. Então a única palavra que saía da minha boca era, deixa Jesus trabalhar. As pessoas diziam, e aí, como é que você vai fazer? Como é que não vai fazer? Eu falei, cara, deixa Jesus trabalhar. E nesse tempo em que Jesus estava trabalhando, o dinheiro coisas começaram a acontecer. De um salário que sobrava R$ 400, de repente Deus entrou no banco, houve um milagre, e no meu salário que só sobrava R$ 400, de repente começou a sobrar 70% do meu salário, 80% do meu salário. Foi um milagre que Deus fez, entrou no banco, me chamaram, me ligaram e começou os milagres a acontecer. E quando os milagres começaram a acontecer, a gente começou de fé em fé. Ia lá no salão e depositava 500, R$ 100, R$ 200, R$ 500, R$ 600, a gente ia lá. O dinheiro que vinha a gente depositava, só crendo que Deus já tinha feito o milagre. E aí a gente começou orando e crendo nos milagres, crendo nas promessas do Senhor.
E Deus foi fazendo milagres, um atrás do outro. Faltando 10 dias para o nosso casamento. Faltando 10 dias para o nosso casamento, uma quantia alta faltava para quitar o nosso casamento. Eu estava numa aula de música, estava numa aula de canto, e de repente um homem, que nem tinha sido convidado para o nosso casamento, chegou a mim e falou assim: André, eu quero conversar com você. Eu falei: diga. Ele falou assim: Deus falou comigo. E ele falou assim, que eu tinha que perguntar para você o que é que estava faltando para o seu casamento. Eu falei: uai, rapaz, ele falou assim: não, eu estou falando sério, falta. Eu falei assim: olha, o que está faltando é isso, é essa quantia. Ele olhou para mim e falou assim: você quer que eu faça o cheque agora ou você quer que o dinheiro na segunda-feira? Eu falei: faça o cheque agora, se foi Deus que falou, você faz o cheque agora. Ele fez o cheque e quitou o meu casamento. Eu tinha um desejo, a minha esposa tinha um desejo de ir morar num lugar, aqui em Brasília, num bairro chamado Águas Claras, onde nós moramos hoje, e o desejo dela era morar. Só que naquela época, você sabe, quando você confessa Jesus, nós tínhamos pouco tempo, anos de convertido, então as coisas ainda estavam acontecendo na nossa vida, nós viemos do mundo um pouco destruído. Por que o meu salário sobrava R$ 400? Infelizmente, a irresponsabilidade, que você sabe que um homem quando vem do mundo, ele vem cheio de responsabilidade, cheio de crecas, em que Deus vai purificando ele e vai tirando. Então eu ainda tinha uns problemas na minha vida financeira e eu ainda estava com o nome sujo. A minha esposa também, nós tínhamos pouco tempo de convertido. Mas a gente tinha o desejo de morar em Águas Claras. E com o desejo de morar em Águas Claras, eu fui orar. Falei: olha, Deus, nós temos um desejo. E comecei a orar e conversar com o Senhor e dar graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a Bíblia diz que Deus deseja, Ele tem prazer na prosperidade do seu povo. Deus, Ele se alegra em ver você bem. E aí eu comecei a orar. E, de repente, faltando poucos dias para o nosso casamento, faltando umas 4 ou 5 dias, a Paloma foi ligar para uma amiga dela, que era a nossa madrinha. Naquele exato momento, quando a Paloma estava ligando para aquela mulher estava de frente com o gerente de um banco, assinando um contrato de um apartamento em Águas Claras. E o mais interessante, que no prédio aonde ela estava assinando, aonde era esse apartamento, nós tínhamos ido 4 dias antes com Carolzinha, a filha, a minha enteada, e Carolzinha, e nós amamos aquele prédio, falando: nossa, a gente quer morar aqui. 4 dias depois, nós estávamos pegando a chave daquele prédio para morar naquele prédio. Porque o apartamento aonde a amiga da Paloma estava comprando, recebendo, era lá. E nós fomos morar nesse apartamento, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o apartamento, ele era de um quarto só. E a minha esposa tinha uma filha, e nós precisávamos fazer o quarto para ela. E eu precisava colocar uma parede. E eu comecei a colocar uma parede, só que eu não tinha dinheiro, porque o que eu tinha gastado na festa do casamento. Tinha gastado para uma festa que ainda ia acontecer 3 dias na frente. E aí, a parede para colocar, o rapaz me cobrou R$ 450. E quando esse rapaz me cobrou R$ 450, eu falei: não, vamos fazer. Aí a Paloma me perguntou: e como é que você vai pagar? Eu falei: deixa Deus trabalhar. Eu creio, eu tenho fé que o Senhor tem prazer na nossa prosperidade. Ele tem prazer em construir uma família. Então deixa Jesus trabalhar. E não foi irresponsabilidade, eu tinha certeza do que Deus estava fazendo. Nesse dia a gente começou a construir essa parede, faltando um dia para o casamento. Eu terminei a parede e estava indo para minha casa, para a casa da minha mãe. Quando eu cheguei na casa da minha mãe olhou e falou assim: a sua tia deixou um presente para você, ela veio aqui e deixou um presente para você. Eu falei: glória a Deus. E quando ela falou assim: está lá no seu guarda-roupa. Quando eu cheguei, tinha uma caixa. Eu abri a caixa. Quando eu abri a caixa, tinha o quê? R$ 450. Exatamente o que eu precisava para pagar a parede. Falei: glória a Deus, os 450. Só que estava faltando também o dinheiro para pagar o fotógrafo do casamento. 2 dias antes do casamento, nós fomos na casa de uma pastora amiga nossa.
E nós chegamos, que inclusive foi madrinha do nosso casamento. E quando nós chegamos lá, conversa vai, conversa vem, conversamos e tal, e brincamos e tal. E daqui a pouco ela falou assim, olha, eu tenho um presente para dar para vocês. Não é muita coisa, mas é um presente. Eu falei, tudo bem. Quando eu cheguei, ela chegou, ela entregou para nós um cheque no valor de R$ 500. E aí a gente começou a entender, de fato, que a fé funciona, que a palavra de Deus é verdadeira. E algo muito interessante, Deus falou que ia fazer uma festa tremenda. Eu achei muito interessante que nós ganhamos a fotografia, nós ganhamos a filmagem, e no dia da fotografia e da filmagem tinha já garantido que ia ter um fotógrafo e um cara filmando. Mas algo tão interessante, quando Deus está no negócio e ele realmente vê um coração rendido a ele, que se move em fé, um coração que agrada a Deus, porque a palavra do Senhor diz que a fé é fé que agrada ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas aquele que se aproxima de Deus, crendo que ele existe, ele se torna presenteador. Se você se aproximar de Deus, crendo que ele existe, ele vai se tornar presenteador na tua vida. E muito interessante que naquele casamento era para ter um fotógrafo e um cameraman, e um rapaz filmando. No dia do casamento, a empresa de um homem que nos abençoou, do homem que nos abençoou com a filmagem e com a fotografia, ele chegou para ele algumas câmeras de filmagem e algumas câmeras de fotografia. E ele precisava testar as câmeras de filmagem e as câmeras de fotografia. Imagina aonde ele foi testar todo esse equipamento. No nosso casamento. Tinha mais fotógrafo e cameraman, eu brinco, do que até convidados. Todos eles estavam lá filmando e fotografando, e eu achando muito interessante, eu vendo Deus mover. Deixa eu te dizer uma coisa. No frigir dos ovos, quando tudo terminou, quando nós entendemos e vimos o que aconteceu nesse casamento, naquele dia, no primeiro dia, o meu pastor olhou para mim e falou assim, quanto é que você acha que vai ser esse teu casamento? Eu falei, pastor, em média, R$60 mil para ser nesse lugar. Ele falou, então será a quantidade de dias que nós subiremos num propósito de oração. Nós subiremos 60 dias e você verá a glória de Deus. Eu falei, eu creio no frigir dos ovos. Para um homem que começou sobrando do seu salário apenas R$400, eu não sei de onde veio, eu só sei que o Senhor trabalhou no frigir dos ovos. O nosso casamento custou R$60 mil. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem fé, a fé do tipo de Deus, deixa eu te dizer, a palavra do Senhor vai funcionar. Ela vai funcionar porque Deus tem prazer na sua prosperidade. Ele quer ver, de fato, a palavra dele se cumprindo na tua vida. E eu creio que nesse momento, nesta aula, eu vou contar alguns testemunhos. Não vou conseguir contar todos porque são inúmeros testemunhos. Mas a fé, ela é verdadeira e ela funciona. Romanos capítulo 10. Versículo 17 diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, mas ela vem de onde? Tiago 1 diz que a palavra de Deus nós temos que receber com mansidão, a palavra de Deus que já foi enxertada em nós. A palavra já foi enxertada em você. Então a fé, ela vai brotar de dentro de você, porque já está dentro de você tudo aquilo que você precisa para viver uma vida plena, abundante e cheia da glória de Deus. Está tudo dentro de você, mas você precisa ouvir e ouvir esta palavra para que ela comece a brotar, ela comece a sair de você e produzir aquilo pela qual a palavra de Deus foi estabelecida. A palavra de Deus foi colocada e foi enviada para esta terra para trazer para nós vida e vida abundância. A palavra de Deus é o próprio Jesus. João diz que no princípio era Deus e o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós precisamos entender, nós precisamos compreender e ter as convicções de que esta palavra verdadeiramente vai
produzir em mim e em você vida abundante. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, creia. Lá em Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12, a palavra do Senhor fala algo muito interessante. A Bíblia diz que Jesus estava saindo de Betânia e ele estava com fome, porque Jesus era um homem. E quando ele chegou naquela figueira, e aquela figueira estava vazia, aquela figueira só tinha folhas e não tinha nenhum fruto naquela figueira, Jesus olhou e falou assim: que ninguém coma mais de ti, que ninguém coma mais em você. E Jesus entrou, e ele entrou em Jerusalém, e ele pregou, e ele foi purificar o templo, e quando ele estava purificando o templo, deu a noite, Jesus estava saindo. E quando ele estava saindo de Jerusalém, Pedro percebeu que aquela figueira pela qual Jesus tinha amaldiçoado, aquela figueira tinha secado. E Pedro olhou para Jesus e falou assim: mestre, aquela figueira pela qual o Senhor amaldiçoou, ela secou. Marcos capítulo 11, versículo 23, ele diz exatamente o seguinte. Versículo 22. E Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidando em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede e recebereis, e tê-lo-eis. Olha que coisa tremenda. Jesus falou assim: olha, se você tiver fé em Deus, na versão judaica, ele diz que se você tiver a fé do tipo de Deus, aquela fé, qual é a fé do tipo de Deus? Aquela fé que você diz, haja e acontece, haja e é estabelecido. Se você tiver a fé do tipo de Deus, da forma que você disser, será feito da forma que você disse. Se você confessa com a boca e crê no seu coração, vai ser estabelecido exatamente da forma que você falou. Então, o que você precisa entender é que o evangelho, ele é prático. Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz que aquele que se atenta bem para a lei perfeita da liberdade ou para a vida de Jesus, não sendo um ouvinte esquecido, mas praticante da vida de Jesus, entendendo que a vida de Jesus é uma vida simples. Jesus veio simplificar o evangelho, nos mostrar que é possível em Cristo viver de fato esta palavra. Ele veio nos mostrar que em Cristo é possível a gente viver de fato esta palavra. Então deixa eu te dizer, quando você coloca em prática, ele disse que aquele que atenta bem ouvindo esta palavra, não sendo um ouvinte esquecido, mas praticante desta palavra, tudo que você fizer vai ser bem-aventurado. Então, se você conhece de fato o Senhor pelo qual você serve, se você sabe quem é Ele, e você tem prazer em ir na direção dele, você conhece Ele, tem prazer de ir na sua direção, a Bíblia diz que Ele vai se tornar um presenteador. E tudo o que você disser, da forma que você disse, será assim como você disse. Uma vez, uma moça me ligou. E quando ela me ligou, meio desesperada, disse que o seu irmão estava desesperado porque a sua filha estava com uma enfermidade. E essa enfermidade o médico já tinha dado, no mínimo, o médico tinha dado uma conclusão. Tinha dado ali uma sentença. No mínimo ela vai ficar cega. Ou então ela pode morrer. Porque amanhã de manhã, às 10 horas da manhã, ela vai fazer uma cirurgia. Porque essa criança estava com meningite. O senhor pode vir aqui orar e conversar com meu irmão? Eu falei, claro. E saí da minha casa, eram umas 9 e pouco, 10 horas. Cheguei lá, o pai da moça, da criança, estava desesperado. O irmão desta moça, a mãe também.
E nós começamos a conversar, e eu conversando com ele, e ele falando para mim: pastor, minha filha não nasceu assim, pastor, minha filha não fez isso, pastor, eu não aceito, minha filha é cega, pastor, eu não aceito, a minha filha nasceu perfeita, pastor, eu não aceito essa enfermidade destruir minha filha, eu não aceito minha filha cega, eu não aceito minha filha morrer, pastor, por favor, o que é que eu fiz de errado? E aí nós fomos conversar, e eu conversando com aquele pai, e conversando com ele, e mostrando para ele a palavra de Deus, e ele falou: eu quero viver a vida de Jesus, eu quero isso para mim. Eu falei, nós oramos por ele, e eu falei assim: da forma que nós dissermos, será feito da forma que a gente disse. Você crê? Ele falou: eu creio. Eu falei assim: alguém vai encontrar com esta criança hoje? A mãe da criança falou: eu. Eu falei: então, apresente suas mãos. Ela apresentou as mãos, eu coloquei as minhas mãos sobre as mãos dela e falei assim: leve a cura da sua filha. Chegar no hospital, quando você chegar no hospital, isso era mais ou menos meia-noite, coloque as mãos sobre os olhos desta criança e fale assim: seja curada em nome de Jesus. Você crê? Ela falou: eu creio, pastor. Pouco depois eu fiquei sabendo que esta mulher chegou em torno de 2 e pouco da manhã no hospital aonde a filhinha dela estava. Ela fez isso, ela colocou a mão nos olhos da criança e falou: seja curada em nome de Jesus. Quando deu 7 horas da manhã, a equipe médica veio buscar a criança para levá-la para o centro cirúrgico, porque às 10 horas da manhã iriam prepará-la para fazer a cirurgia. E aí, quando eles chegaram 7 horas da manhã, que eles entraram no quarto, acreditando que iriam encontrar uma criança com os olhos inchados por causa da meningite, uma criança onde eles pegariam aquela criança, levariam aquela criança para um centro cirúrgico e lá aquela criança iria ficar cega. Para o espantar de todas as pessoas, quando eles entraram naquele lugar, estava a criança sentada na cama, com os olhos abertos, sorrindo e brincando. Deus operou um milagre. Por quê? Por causa da fé. Da forma que nós dissemos, foi assim que aconteceu. Aquela menina ainda ficou 15 dias no hospital, fazendo todo tipo de exame possível e imaginário. Por quê? Porque as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Os médicos não estavam entendendo. E aquela menina foi totalmente curada para a glória do Senhor Jesus. A palavra de Deus funciona. Se você crê, a palavra de Deus funciona. Se você crê que Deus tem prazer na tua prosperidade, mas você tem que se mover de uma forma crendo que o Senhor tem prazer na tua prosperidade. Salmo 112, ele fala algo muito interessante. Louvai o Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Olha só que coisa tremenda. Bem-aventurado é o homem e a mulher que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. Se você tem grande prazer, se você teme ao Senhor e tem prazer em obedecer os mandamentos do Senhor, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, porque você ama a Deus. Então todas as coisas vão começar a trabalhar em seu favor. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Olha que coisa tremenda. Se você teme ao Senhor, obedece os seus mandamentos, não se preocupe. Seus filhos serão poderosos na terra. Seus filhos vão crescer mais e mais e serão homens e mulheres de Deus poderosos na terra. Mas para isso você precisa crer. Muitas vezes nós estamos agindo de maneira errada em relação à criação dos nossos filhos. Muitas vezes nós estamos estabelecendo decretos de morte na vida dos nossos filhos, porque não sabemos desenvolver de fato uma vida de fé. Não entendemos de fato a palavra de Deus.
A palavra do Senhor diz que a morte e a vida estão no poder da língua, da forma que você disser. Se você a usa habilmente, você vai comer do seu fruto. Se você não usa, infelizmente. Uma vez um pastor, ele estava pregando numa igreja, e quando ele estava pregando numa igreja, terminou a pregação, chegou uma mulher e veio falar com ele. Pastor, eu quero que o senhor me ajude em oração. Eu quero que o senhor ore junto comigo. Ele falou, sim, minha irmã, diga. E ele falou assim, olha, aí ela olhou e falou assim, o meu filho só anda com mau elemento, meu filho está andando, mexendo com droga, meu filho está fazendo isso, meu filho está fazendo, ele vai parar no reformatório, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, ele está fazendo isso, está cada dia pior, pastor, a vida do homem só está piorando. O pastor olhou para ela e falou, eu não vou orar. Os olhos da mulher arregalaram e ela falou, como é que é? Falou, não vou orar. A palavra do Senhor diz que se dois concordarem na terra, será ligado do céu. Eu não vou declarar uma palavra e se a senhora não está concordando com o que eu vou falar. A senhora está desfazendo tudo que eu vou falar. Então eu não vou concordar. Então a senhora está estabelecendo na vida do seu filho maldição. Na vida do seu filho você está estabelecendo desgraça. Mas se a senhora quiser de fato ver a vida do seu filho melhorar, nós vamos com certeza ajudá-lo. Mas a senhora precisa mudar a sua confissão, crendo que esta palavra é a verdade. Ela falou, pastor, então ensina. Ele falou, claro. Em vez de declarar que o seu filho é um derrotado, é isso, e é isso, e é isso, e declarar tudo que o inimigo quer que você fale do seu filho, você vai dizer o que a Bíblia diz a respeito do seu filho. Que o seu filho é poderoso na terra, um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que só cresce, prospera e avança. Aí ela brincou, pastor, eu quero que ele seja ministro de louvor. Amém, um ministro de louvor poderoso na terra, que cresce, prospera e avança. A senhora crê? Eu creio, então vamos pegar junto, pai, obrigado por esse menino que só cresce, prospera e avança. Um grande ministro de louvor, um grande homem. Um ano depois, esse pastor foi pregar nessa mesma igreja. Quando ele foi pregar nessa mesma igreja, essa mulher chegou na frente dele e falou assim, pastor, o senhor lembra de mim? Ele falou, não, senhora, eu não lembro da senhora. Deixa eu te contar. Eu sou uma mulher assim, assim, que falou do filho. Ah, lembrei do seu filho? É. E como é que está o seu filho, minha senhora? Ela apontou, você está vendo aquele guitarrista ali? Ele é o meu filho. Deixa eu te dizer uma coisa, essa palavra funciona. Um amigo da minha mãe, conhecido da minha família, esse rapaz, esse senhor, ele tinha um filho. Ele tem um filho. E o filho envolvido da droga. O filho chegava nas madrugadas, e o filho chegava de dia, e a mãe e a avó só amaldiçoando o filho. Ele é um perdido, é um desgraçado, é isso, é aquilo. E o pai, como autoridade, entendendo a palavra como autoridade, falava, não, meu filho não é um perdido, ele é um pastor, um homem de Deus. E esse menino chegava da droga todo sujo, ele falava assim, bota comida pro pastor, prepara o banho do pastor, prepara a vida do pastor, faz isso do pastor, vamos botar a roupa do pastor, vamos fazer isso pro pastor. E a mãe e a avó só amaldiçoando, que pastor o quê? Ele não... Mas glória a Deus, que a autoridade sobre a vida daquele menino era o seu pai. Não que a mãe não fosse autoridade, mas a autoridade maior da casa era o pai, porque ele é o cabeça. E ele começou a declarar que o filho era pastor. E hoje, para a glória e honra do Senhor, o filho dele é um pastor, casado e muito bem casado. Esta palavra é viva e eficaz. Ela funciona de uma forma tremenda. Se você crê, ela vai estabelecer aquilo pelo qual ela foi enviada. A sua descendência será poderosa na terra. Então, a partir de hoje, comece a declarar sobre a vida dos seus filhos. Meus filhos só crescem, meus filhos só prosperam. São homens de Deus, mulheres de Deus que estão crescendo, prosperando e avançando dia após dia. Dia após dia eu vejo algo muito interessante. Eu tenho um filho pequeno, de 4 anos, Emanuel. E muitas vezes pessoas chegam para mim e falam assim, esse menino é muito inteligente,
Que inteligência poderosa, que coisa tremenda que esse menino tem de tão inteligente. Mas sabe por quê? Quando eu fiquei sabendo que a minha esposa estava grávida, todos os dias eu conhecendo e entendendo esta palavra, eu colocava a mão sobre a barriga dela e falava: um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que só cresce, prospera e avança. Um homem que a mente de Cristo está ativada, poderosa na vida dele. Um homem que cresce, a mente brilhante, a mente de Cristo ativada e funcionando. Sábio, inteligente, a sabedoria de Deus opera nele. Um homem que tem 2 cursos superior, um homem que só está crescendo e avançando. Ei, eu sou autoridade e eu entendo a palavra sobre a vida do meu filho. Eu sou autoridade sobre a vida do meu filho e entendo a palavra que vai produzir na vida dele, dos meus filhos, da minha esposa. Você, marido, entenda uma coisa: a sua casa, a sua família vai ser de fato aquilo que você liberar com a sua boca vai produzir ou vida ou morte. Cuidado com o momento em que você está chateado, está nervoso. Cuidado com aquilo que você fala. E se você falar alguma coisa que infelizmente pode trazer um peso para dentro da sua casa, se posicione depois, confesse, peça perdão ao Senhor Jesus Cristo e depois, como autoridade, tome de volta a autoridade na tua casa. Um dia, nós estávamos aqui e o Senhor falou algo interessante. Falou assim: tome de volta a autoridade da sua casa. E eu fui orar, entendendo a palavra de Deus, entendendo que eu sou marido, que eu sou autoridade sobre a minha família, Jesus é a minha cabeça e eu sou cabeça, autoridade sobre os meus filhos e a minha esposa. Eu fui orar. E meus filhos estavam sentados com a minha esposa, coloquei a mão sobre a vida de Emanuel, sobre a cabeça dele e falei assim: Pai, graças eu te dou. Eu tomo autoridade sobre a vida de Emanuel. Emanuel é um homem de Deus que só cresce, prospera e avança. Cheguei, minha filha, a Ana Carolina, de 15 anos, coloquei a mão sobre a mente dela e falei: Pai, graças eu te dou, eu tomo a autoridade da vida de Ana Carolina, nenhum mal toca nela, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, que só cresce, prospera e avança, uma mulher que, Pai, vai ser uma médica honrada, abençoada, e comecei a declarar, tomei a autoridade da vida da minha esposa. Pai, eu tomo a autoridade da vida da minha esposa, declaro uma mulher que cresce, prospera e avança, porque a tua palavra, o Senhor tem prazer na tua palavra, o Senhor vela para que a tua palavra se cumpra. Então cumpra a tua palavra na vida dos meus filhos, da minha esposa. Eu tomo a autoridade dessa casa, libera teu Espírito Santo desta casa, Pai. É o teu Espírito que governa essa casa. Nenhum mal toca nessa casa, nenhum mal toca na minha família. Nós estamos em Cristo, então o diabo não toca em nós. Muito obrigado. Nós saímos, eu e minha esposa, nós fomos para a igreja. Quando nós fomos para a igreja, deixamos nossos filhos em casa, Emanuelzinho e Ana Carolina, e de repente Ana Carolina ligando o tempo todo para a mãe dela, ligando o tempo todo. Aí a mãe dela olhou para mim e falou assim: meu Deus, o que está acontecendo? Parece que Carol está carente hoje, não sei o que está acontecendo, que menina, a menina parece que está carente. O Espírito Santo veio e falou comigo: não é carência. É porque simplesmente vocês trouxeram de volta a sua filha para dentro de casa. O mundo, as coisas do mundo estavam arrancando ela de dentro de casa. Ela estava tendo prazer nas coisas do mundo, mas quando você trouxe de volta a autoridade, quando você puxou de volta a autoridade, você simplesmente arrancou ela no espírito das coisas do mundo e você deu uma ordem: volta para dentro de casa. E ela simplesmente voltou para dentro de casa. E naquele momento eu entendi. Falei: Pai, o quanto a tua palavra de fato é verdadeira, o quanto ela funciona. Os nossos filhos serão exatamente aquilo que nós estabelecemos de acordo com o que falarmos. Aquilo que você diz dos seus filhos, aquilo que você diz da sua família, aquilo que você diz sobre a sua vida em relação alinhadas à palavra de Deus, não se preocupe, vai se cumprir na íntegra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Riqueza e prosperidade há na sua casa, a sua justiça permanece para sempre. Muitas vezes nós temos problemas financeiros e é o que mais assola o povo de Deus. É problema financeiro.
O inimigo sabe que se ele conseguir bagunçar a sua vida financeira, ele vai tirar a paz de dentro de um casamento. Então ele tenta de toda forma destruir a tua vida financeira. Mas se você compreende que esta palavra é verdade, ela diz que quem teme ao Senhor e obedece os seus mandamentos, riqueza e prosperidade há na sua casa. Riqueza e prosperidade são duas coisas distintas, são duas coisas diferentes. Prosperidade é andar, é ter uma boa jornada, é voltar à unidade de uma forma boa e agradável. No dia que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você simplesmente houve uma conversão e você estava indo para um caminho errado, você convergiu, você voltou e começou a voltar, você girou e começou a voltar para a tua casa. Mas algo tremendo, por que fala prosperidade, uma boa jornada? Porque quando você está voltando para a tua casa, a Bíblia diz que Deus aplana os teus caminhos. Ele vai aplanar os teus caminhos. Você não vai ter mais aquelas dificuldades de chegar aonde você chegou. Na volta, a volta será mais fácil. Mesmo no meio das aflições, das tribulações, a sua volta, voltando para casa, voltando para a glória de Deus, voltando para o reino de Deus, voltando para a justiça de Deus, voltando para a posição que você nunca tinha que ter saído. Mas quando você está voltando, você vai perceber que é mais fácil. Mesmo o mundo todo se levantando contra você. Por quê? Porque você vai entender que tudo que você precisa, independe do que está acontecendo fora, está tudo dentro de você. A palavra de Deus foi enxertada em você. Maior é o que está em você que o que está no mundo. E você começa a olhar para dentro de você, você vai ver o reflexo de Cristo e você vai perceber que é mais fácil. E você vai perceber que é muito mais fácil você voltar para casa, porque o caminho foi aplanado pelo Senhor. A sua prosperidade é uma boa jornada. E nesta boa jornada, Deus que tem prazer nessa boa jornada, na prosperidade dos seus filhos, que você volte uma vida plena, abundante, alegre, e a alegria dele vai te fortalecendo a cada dia mais e mais. A cada dia mais e mais a alegria dele vai fazendo você ficar mais forte, mais ousado, mais intrépido. E aí você vai simplesmente perceber que as coisas vão começar a acontecer. E tudo aquilo que foi criado para te abençoar, aquilo que você tem que dominar, governar, sujeitar, as coisas vão começar a perceber que de fato você recebeu o poder de ser feito filho e filha de Deus, e que você, a partir de você está exalando um perfume, que é o perfume de Cristo, as coisas que foram criadas para abençoar, para suprir as necessidades dos filhos de Deus, elas reconhecerão você, porque elas verão em você Cristo sendo manifestado. E elas vão entender que precisam suprir as suas necessidades. Por isso que há aquela figueira. Por que aquela figueira secou? Porque ela estava mostrando para Jesus, a visão que ela deu para Jesus, o testemunho que ela deu para Jesus foi um testemunho de mentira, porque Jesus ele não tinha problema com a identidade dele. Ele sabia quem era ele sabia que ele era filho de Deus, e ele sabia que ele foi colocado nesse lugar, e todas as coisas, não pessoas, mas todas as coisas. Pessoas ele veio para servir, mas as coisas foram criadas para servir a Jesus. E Jesus naquele momento estava com fome, e aquela figueira tinha que ter fruto para matar a fome de Jesus. E Jesus olhando para ela falou assim: você está mentindo para mim, você foi criada para matar a minha fome.
E Jesus tinha essa convicção. E porque você está mentindo para mim, o salário do pecado, mentira é pecado, e o salário do pecado é a morte. Por causa disso, e você está mentindo para mim, ninguém mais coma de você. Olha que coisa tremenda, são convicções. Nós precisamos ter a mesma convicção e o mesmo entendimento que Jesus tinha. O mesmo entendimento que Jesus tinha. Assim como ele é, somos nós nessa terra. Então nós precisamos ter essas convicções para desenvolver essa vida abundante. E quando nós começamos a desenvolver essa vida abundante em Cristo, a nossa justiça permanece para sempre. Sabe o que é isso? É quando você está se movendo tanto em Cristo, que aquilo que foi estabelecido em você começa a se mover de tal forma que todas as pessoas nunca mais esquecerão daquilo que aconteceu através da tua vida. Já dizia isso Paulo. Ou por acaso você, quando lê a Bíblia, por acaso tem como você esquecer de Paulo? Filipenses, Paulo fala algo muito interessante, que se você não tiver entendimento da palavra de Deus, você vai até achar que Paulo foi um dos caras mais soberbos que pisou nessa terra. Porque Paulo olha e fala, aquilo que vocês viram, ouviram e aprenderam em mim, faça. Vem cá, por que Paulo não falou aquilo que vocês viram, aprenderam e ouviram em Jesus? Falou, aprenderam em mim, porque ele sabia que ele estava resplandecendo, como no espelho, a glória de Cristo. E ele falou assim, seja meus imitadores, como eu imito Cristo. Então, se eu imito Cristo, vocês precisam me imitar. Se vocês ainda não têm fé para estar imitando Cristo, vocês, então, como diz Hebreus, imitem aqueles que pela fé herdaram o reino de Deus. Então Paulo estava falando, se vocês ainda não têm fé, não entenderam que vocês precisam imitar a Jesus, me imite porque eu estou imitando Jesus. Se você começa a ter essa convicção e esse entendimento, a fé do tipo de Deus vai começar a acontecer e milagres extraordinários vão acontecer. Nós temos inúmeros milagres de acontecimentos na nossa vida financeira. Uma vez eu me lembro, quando nós estávamos começando a nossa fé, para tudo que aconteceu, a minha esposa, ela vendia bolsa e nós íamos buscar a bolsa numa determinada cidade no Brasil. E quando nós chegamos lá, o dono da marca, uma marca conhecida no Brasil e no mundo, estava lá. E de repente aquele dono olhou e falou assim, eu gostei de vocês, suba no nosso escritório. E aí nós subimos no escritório dele. Quando nós subimos no escritório dele, estava o dono, o gerente, eu e a minha esposa, Paloma, sentados. E de repente ele olhou e falou assim, olha, nós gostamos de você e queremos abrir um centro de distribuição no Distrito Federal, ali da parte do Centro-Oeste. Nós queremos abrir um centro de distribuição e nós gostamos de vocês. Nós vimos que vocês são um povo de caráter, que um povo que realmente são honestos. Mas eu achei interessante. A gente ia lá de 15 em 15 dias e comprava 2.000, 3.000. E aquele cara acha graça em nós. Tinha pessoas que iam lá e compravam 60.000. A gente é pequenininho, mas ele achou graça em nós. E eu quero oferecer algo para vocês. Eu quero oferecer para vocês um salário de R$500 mil por ano. Na hora que ele falou isso, eu comecei a tremer na cadeira. Falei, meu Deus, R$500 mil por ano. Eu comecei a tremer na cadeira e eu, meu Deus, amém. Eu falei, é de Deus esse negócio, glória a Deus. Deus está honrando a gente, a nossa vida de integridade, glória a Deus, aleluia. E de repente, continuamos conversa, e ele falou assim, mas tem um porém. Vocês precisam fazer o seguinte, nós passaremos a mercadoria para vocês a X, e vocês receberão uma nota de X menos 1.
E vocês passarão a... E quando vocês venderem lá a mercadoria, vocês vão passar aquela mercadoria a Y. Só que você vai passar a nota a Y-2. Não se preocupem, porque vocês só chegam lá, aluguem o galpão, a mercadoria, o container já está indo para Brasília e vocês só vão chegar lá e vão fazer isso. Então vocês vão receber $500 mil de salários. Na hora que esse homem falou que nós tínhamos que sonegar impostos para estar comandando esse centro de distribuição, a minha esposa na hora se levantou e falou assim: eu não traio o meu Deus por nada. Eu olhei para ela e falei: meu Deus. E eu comecei a tremer, aí eu comecei a... Não, meu irmão, deixa eu te dizer, não tem como a gente fazer alguma coisa, não tem como fazer. Ele falou: não. Se vocês fizerem a nota cheia lá em Brasília, nós vamos ser pegos aqui. A minha esposa olhou e falou: eu não traio meu Deus por nada. Naquele momento, o gerente, eu não sabia, eu só soube depois, aquele gerente era um desviado. Aquele homem botou a mão na cabeça. Eu vi, de fato, aquele homem ficar louco na minha frente. E vocês estão loucos, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, nós estamos querendo mudar a vida de vocês, nós estamos querendo ajudar vocês, e você fala isso. A minha esposa firme. Aí eu olhei e falei: irmão, dessa forma não tem como fazer. Nós saímos, fomos para o hotel, eu quieto, e minha esposa como uma mulher sábia, calada. E eu na frente e ela calada, caminhando atrás de mim. E eu calado e ela calada. Chegamos no hotel, eu calado e ela calada. Eu dormi à tarde, acordei em torno de umas 19 horas, falei assim: eu vou descer para comprar um lanche. Desci para comprar um lanche e voltei. Quando eu voltei, ela falou: você pode sentar para a gente conversar? Nós podemos conversar? Eu falei: podemos. E aí, na hora que nós começamos a conversar, ela falou assim: você entendeu o que aconteceu? Eu falei: entendi. Eu falei: Paloma, se o inimigo ofereceu para nós R$500 mil por ano, você tem noção do que Deus vai nos oferecer? Você tem noção do que Deus tem para nos entregar? Ela falou: glória a Deus que você entendeu. Vocês não têm noção das coisas que aconteceram após isso. O nível de luta que nós entramos depois disso que aconteceu. De nós termos negado essa oferta. O nível de luta na nossa vida financeira. Mas o Senhor sempre foi fiel. O Senhor nunca deixou de nos suprir. Mesmo debaixo de lutas travadas, nós vimos a glória de Deus. Essa é uma fé prática, aonde de fato Jesus se move. Quando essas coisas começaram a acontecer, nós entramos numa luta financeira. Eu falava: Senhor, tem misericórdia. E o Senhor vinha sempre e supria. Nós começamos uma luta travada entre o céu e o inferno, lutando o inferno contra a nossa vida, mas a gente fiel no Senhor. Eu me lembro uma vez que eu cheguei na minha casa. E quando eu cheguei na minha casa, a minha esposa estava lá, meu filho recém-nascido. Ela olhou para mim e falou assim: só tem arroz. Imagina um homem que tinha recebido uma oferta de R$500 mil. 6 meses depois ele chega na casa dele e a sua esposa olha e fala assim: só tem arroz na nossa casa. E eu crendo nesta palavra, eu nunca duvidei desta palavra e nunca duvidei das promessas que o Senhor Jesus tem na nossa vida. E eu crendo que esta palavra é viva e eficaz. A Bíblia diz que o espírito está pronto, a alma não. A alma ela está sendo transformada de fé em fé, mas o espírito está pronto. A carne é fraca, mas o espírito está pronto.
A minha carne, naquele momento, quando eu entrei na minha casa, tendo a minha esposa, tendo uma moça de 13 anos, 12 anos, e tendo um menino recém-nascido, e a lágrima descia dos meus olhos e eu só lembrava de uma coisa. A palavra do Senhor diz em Tiago: se tem alguém no meio de vocês doente, ore. Creia que a palavra do Senhor é verdadeira. Se tem alguém no meio de vocês alegre, cante louvores. E eu crendo que o meu Senhor vive e já se levantou, o meu Redentor já se levantou. Eu simplesmente fui para o quarto, a lágrima descendo, a carne gritando, e eu com as mãos erguidas. Pai, eu sei que o Senhor era bom. Orações com súplicas em ações de graça. Pai, eu sei que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, o Senhor tem prazer na prosperidade da minha família. O Senhor tem prazer na prosperidade da minha casa. Pai, eu temo ao Senhor e obedeço os seus mandamentos. Então, riqueza e prosperidade existe aqui. Pai, em nome de Jesus, e eu canto, e eu gritando, eu orando, a lágrima descendo, porque a carne estava para explodir, murmurar, reclamar, mas eu resolvi viver pelo Espírito. E pelo Espírito eu falei: Pai, o Senhor é bom, Senhor. Eu não vivo por circunstância, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem prazer na minha prosperidade. Pai, em nome de Jesus, a minha despensa está cheia, comida abundante, não está faltando nada. E quando eu estava dizendo: Deus, o Senhor é bom, aquilo, enquanto eu estava falando: Pai, o Senhor é bom, aquilo foi gerando em mim força, aquilo foi gerando em mim alegria. E quando aquela alegria foi sendo gerada em mim, eu estava naquele momento sendo alegre. Quando eu me peguei, estava exatamente praticando Tiago: se tem alguém no meio de vocês alegre, cante louvores. E naquele momento, daquela coisa tão pesada, daquele clima tão pesado de falta, eu comecei a cantar: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E comecei a cantar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E comecei a cantar, e aleluia, eu saí do quarto fortalecido. A situação ainda continuava. Meu Deus! E aí eu peguei com a minha esposa, saímos, fomos a um mercadinho do lado, perto da nossa casa. Isso era na quinta-feira. E falei assim: moça, a senhora pode tal, isso, vender pra gente? Aí a moça: eu quero pago no pagamento. A moça tá. Aí nós escolhemos algumas coisinhas só pra gente não morrer de fome. Isso na quinta-feira. A moça liberou, tudo bem. Quando foi no domingo, eu cheguei na igreja. Minha esposa, e o que eu achava muito tremendo, minha esposa sempre de cabeça erguida, nunca lamuriando nem lamentando, mas sempre de cabeça erguida. Ninguém nunca percebeu que nós estávamos passando luta. Ninguém, porque a gente não ficava lamentando, porque a gente sabe em quem a gente crê, que o nosso Senhor já se levantou em nosso favor. E quando eu entrei, um pastor amigo meu olhou e falou assim: André, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Cadê seu carro? Eu falei: tá bem ali. Ele falou assim: encosta seu carro do lado da minha caminhonete. Quando eu encostei meu carro do lado da caminhonete, ele abriu o porta-mala da caminhonete. Tinha tanta compra dentro daquele carro. E ele falou assim: tudo que está aí é seu. Eu peguei tudo e falei: glória a Deus, Deus, o Senhor é bom. Quando foi na terça-feira, minha esposa tinha saído porque ela tinha ido visitar alguém. E de repente o meu telefone toca e fala assim: André, você está em casa? Eu falei: tô. Eu estou passando aí porque eu tenho que entregar um negócio para vocês. Quando de repente essa moça chegou, ela falou: abre o portão. Eu abri o portão, ela colocou o carro, ela abriu o porta-mala. Quando ela abriu o porta-mala, ela falou assim: uma família lá na minha igreja ganhou uma oferta e eles falaram que queriam abençoar 2 famílias. E quando eles queriam abençoar 2 famílias, eu pensei em vocês. Dentro do porta-mala daquele carro tinha uma compra maior do que a primeira compra de domingo.
A ponto de minha esposa chegar e falar assim: vamos pegar a carne que está aqui e vamos levar para a casa da sua mãe, porque dentro da geladeira aqui não cabe, vai se perder. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. A fé em Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus funciona. Creia, tão somente creia e viva esta palavra. Eu queria poder contar muito mais testemunhos para vocês, mas nós teremos oportunidades de contar muitas outras coisas. Mas entenda uma coisa, esta palavra funciona. Versículo 4 diz: aos justos nasce luz no meio das trevas. Sabe aquela situação que parece que não tem jeito? Sabe aquela situação que você olha e fala: cara, não tem jeito, não tenho saída. Se você é justo, confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele te justificou. No meio dessa situação é que Ele vai trazer luz. No meio dessa situação é que ideias vão chegar. No meio dessa situação é aonde vai vir de fato solução para todos os teus problemas. Pai, graças eu te dou porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela vida das minhas irmãs. É um novo tempo, Pai. Essa palavra é viva e eficaz. Eu declaro que está sendo gerado nos meus irmãos e nas minhas irmãs, as pessoas que estão assistindo esta aula, está sendo gerado fé do tipo de Deus. E eles vão começar a viver um novo tempo, um tempo de glória, de justiça, de majestade e de honra. Em nome de Jesus, prosperidade plena e abundante sobre a tua vida. Seja abençoado pela prática desta palavra. Em nome de Jesus.